Se a gente não demarcar o marco temporal, parece uma redundância, mas não é, daqui a pouco nós vamos ter um Brasil menor do que Sergipe, porque tudo aqui era área indígena. No relatório, o senhor diz que a preservação da vida tem prioridade absoluta. Como é que isso se traduz em ações práticas? Essa crise humanitária que ela recrudesceu agora, ela foi muito marcante, porque aquelas imagens que nós vimos na mídia, elas nos sensibilizam. Senador, seja bem-vindo ao Salão Nobre. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Renato. Uma honra para mim e obrigado pelo convite. Senador, o senhor relatou o trabalho da comissão que acompanhou a situação dos Yanomami e a retirada dos garimpeiros da terra indígena em Roraima. A comissão foi criada em função de uma crise humanitária, especialmente na área de saúde, que provocou centenas de mortes e desnutrição. No relatório, o senhor diz que a preservação da vida tem prioridade absoluta. Como é que isso se traduz em ações práticas? No caso dos Yanomami. Muito bem. Eu conheço a etnia Yanomami há muito tempo. Eu sou médico, como você sabe, fui coordenador da FUNASA, à época que a FUNASA tinha atribuição constitucional de cuidar da saúde indígena do país. E lá, em Roraima, no final de 80, início de 90, nós fizemos lá o Distrito Sanitário Yanomami. Foi o primeiro Distrito Sanitário Especial Indígena do país, que foi o projeto piloto que se irradiou por todas as áreas indígenas do país, esse modelo que foi construído lá. Então, desde aquela época, nós temos reiteradas invasões garimpeiras dentro da área indígena. Aliás, isso já é uma coisa que acontece lá há mais de 50 anos. Eu participei durante esses 41 anos que estou lá em Roraima, presenciei muitas operações de desintrusão de garimpeiros da terra indígena. A partir do momento da demarcação da terra, no início da década de 1990, não, antes né? Antes já havia, porque, inclusive, muitas das pistas que nós usamos para implantar os polos base, são 37 polos base dentro da reserva, que foram criados a partir de pistas que já existiam, algumas que foram abertas, à exceção, obviamente, de Surucucus e Auaris, que são pistas que foram construídas pela Comara, pela Aeronáutica e pelo Exército, e que são os maiores polos dentro da reserva. Mas as outras são pistas muito rudimentares que foram feitas por garimpeiros. E a gente aproveitou aquela estrutura para colocar ali os polos básicos, que são pequenas referências em saúde primária, atenção primária, que foram instaladas dentro da reserva. E, desde lá, a minha preocupação foi muito grande, porque os Yanomami, eles são indígenas frágeis, são semi-isolados, eles têm uma compleição física pequena, e eles são muito suscetíveis a infecções, principalmente as pneumonias e também a malária, que lá nós temos dois tipos de malária, uma mais grave, que é a malária falciparum, e uma menos grave, que é a malária vivax. E essas doenças, elas atingem uma gravidade muito maior quando elas atacam os indígenas. E naquela época já a minha preocupação com a vida ela se materializou por um convênio que nós fizemos com o Conselho Indigenista de Roraima, para que nós pudéssemos preparar agentes de saúde indígena, ensiná-los a fazer diagnóstico rápido e fornecer medicamentos para tratar as duas formas de malária, ensinar como é que se tratava, porque nós temos, até hoje, muita dificuldade de fixar profissionais de saúde dentro da reserva, é muito inóspita. Ela é muito densa, muito fechada, a densidade demográfica é muito pequena, são um pouco mais de 20 mil índios numa área maior que Portugal. E contígua, nós temos uma área na Venezuela que é maior do que a Suíça. Então, toda essa logística era muito difícil. Então, eu acreditava que os indígenas podiam fazer um diagnóstico, bem treinados, faziam um diagnóstico, faziam um tratamento rápido e quebravam o elo de transmissão da malária. E nós tivemos, naquela época, uma diminuição muito grande dos casos de malária. E eu coloquei aí, inclusive, como uma sugestão ainda no relatório, que nós pudéssemos preparar a agente de saúde indígena, porque
eles têm conhecimento, eles se deslocam com muito mais facilidade, com muito mais segurança e conhecem muito mais a área. Na região, né? Porque já existem agentes de saúde indígenas em várias outras etnias, né? Existem, mas lá no nosso estado, os distritos sanitários, que nós temos 2 lá, o Distrito Sanitário Yanomami e o Distrito Sanitário Especial do Leste de Roraima, que abarca Raposa Serra do Sol e as outras etnias do Lavrado e, como já diz o nome, da Serra, lá do Iramutã, existem os 2, mas tem muitos profissionais que não são indígenas e que trabalham no controle e na atenção à saúde indígena. Nós precisamos manter mais profissionais dentro da área, porque nós temos muitas pessoas trabalhando, mas muitas pessoas que estão fora da área indígena, que trabalham no apoio, trabalham na relação e no encaminhamento desses indígenas para a média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde do nosso estado. Então, basicamente, o tratamento é retirar eles da área indígena e levar para outros centros, né? O tratamento mais eficaz na comunidade indígena Yanomami é a remoção. Então, nós temos que ter muitas aeronaves, muitas horas de voo disponíveis para fazer essa remoção, porque lá nós temos muitos eventos, como nós temos fraturas, picadas de animais peçonhentos e formas graves de malária. Nós temos muitos casos de gravidez complicada, que tem que sair de lá para virem para a cidade. E naquela época, eu também construí a CASAI, a Casa do Índio, que ela é como se fosse uma unidade mista. Isso na década de 1990, né, senador? Isso ainda eu consegui um recurso com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e fizemos lá uma Casa do Índio, porque a CASAI era muito, muito deficitária lá. Eram umas malocas de pau a pique numa região sem nenhuma estrutura. E nós construímos lá uma CASAI muito bem estruturada hoje, mas sempre superlotada, porque nós temos assim um número de remoções muito grande da área Yanomami. E você vê, essa crise humanitária que ela recrudesceu agora, ela foi muito marcante, porque aquelas imagens que nós vimos na mídia, elas nos sensibilizam. Eu que sou um médico, sou humanista, e aquilo não me deixa... Sensibilizaram o mundo, né, senador? Foi uma questão internacional até. Exatamente. Por outro lado, eu estive lá na reserva e, felizmente, a ocupação garimpeira ela se deu ao longo dos rios, do rio Mucajaí, do rio Catrimane, do Urariquera e um pouco do Couto Magalhães, mas sempre nas margens do rio. Felizmente, se você pega uma linha entre Boa Vista rumo ao leste de Roraima, desse lado daqui estão os rios, do lado esquerdo você voando, do lado direito está aquela floresta densa, fechada e extremamente preservada. Graças a Deus, a reserva é muito preservada, até porque a própria dificuldade de você sobreviver dentro da reserva faz com que a reserva fique preservada. E eu, inclusive, deixei consignado aí no meu relatório a importância da gente aperfeiçoar esse modelo de atenção à saúde indígena, porque a gente está vendo que ele é um modelo que não tem funcionado mais, ele se exauriu. Nós precisamos... Para a terra indígena Yanomami, que tem características diferentes de outras terras indígenas? Porque nós temos 32 reservas demarcadas no nosso estado. É o estado brasileiro que tem mais reserva indígena demarcada. As outras reservas, como a Reserva São Marco, a Reserva Raposa Serra do Sol, que são as maiores dessas outras 31, esses indígenas eles já estão integrados à nossa vida de relação. Nós temos, eles têm um acesso muito fácil à cidade, o poder público estadual ele se faz presente. Para você ter uma ideia, nós temos 315 escolas estaduais no nosso estado, 260 estão em áreas indígenas, escolas estaduais. Então, o governo tem um programa também de suplementação alimentar. As merendas escolares são merendas que são adequadas
a alimentação indígena, enfim. E o governo também ajuda muito essas comunidades na questão da agricultura familiar, fornecendo semente, adubo, maquinário, colheitadeira, roçadeira, enfim. E nós temos uma produção significativa de arroz, milho, feijão nessas comunidades. Mas quando a gente fala... absolutamente diferente da Yanomami. Exatamente, porque os Yanomamis, eles são caçadores-coletores e com um roçado itinerante, né? Eles não... É difícil imaginar que a base da alimentação deles vai ser a agricultura exatamente. familiar. Até coloquei no meu relatório que a gente tinha que, inclusive, readequar aquelas cestas básicas que se distribuiu na área indígena, porque aquelas cestas básicas, elas continham alimentos charque, alimentos enlatados com sal, açúcar, que não são próprios da alimentação Yanomami. A Yanomami não come açúcar nem sal, né? Então, a gente sugeriu aí que a gente faça uma adaptação nessa suplementação alimentar para os Yanomami. E nós temos 5 municípios onde a reserva passa, né? Então, temos alguns indígenas que já têm uma relação com a nossa sociedade mais frequente. Então, ali nós temos também escolas que têm professores indígenas, porque o nosso governo ele fez o maior concurso público para professor indígena do país. Nós temos lá 1.000 professores indígenas que eles precisam, para fazer o concurso, uma declaração do Tuxaua, das suas comunidades, de que eles realmente são oriundos dali, para que se preserve a cultura e a língua indígena na educação. Então, essas peculiaridades acontecem lá em Roraima. Então, nessa franja onde a reserva passa pelos municípios, vou te dar um exemplo aqui, Mucajaí, Iracema, Amajari, ali os índios já têm um contato muito maior e ali dá para fazer uma atenção mais efetiva a essas comunidades, mas áreas mais isoladas, a atribuição é exclusivamente federal. Senador, a primeira conclusão do relatório aprovado é que o poder público precisa atuar no sentido de construir acordos que sejam satisfatórios para todos os grupos envolvidos, indígenas ou não. Como é que o senhor imagina que isso seria possível, senador? Deixar 2 grupos tão antagônicos quanto garimpeiros e Yanomami satisfeitos no mesmo acordo? Primeiro, eu vou deixar claro aqui, ninguém lá é a favor de invasão de terra indígena, de exploração de terra indígena fora da lei, né? O que acontece é que nós temos uma reserva que tem uma riqueza incomensurável. Não é só mineral, é uma riqueza hídrica, de biodiversidade, uma riqueza de fauna, flora, e ela seduz as pessoas, principalmente as pessoas. Ali tem empresários do garimpo e tem operários do garimpo, as pessoas mais humildes que vão para lá vislumbrando a única possibilidade de dar subsistência digna às suas famílias. Você sabe por quê? Nós vivemos lá uma crise, um êxodo humano dos maiores que eu já presenciei no meu ciclo vital, que é a imigração de venezuelanos. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Mas tem muito. A crise Yanomami tem um pouco a ver, né? Mas tem muito, sabe por quê? Só pela Operação Acolhida, oficialmente já passou quase 1 milhão de venezuelanos. Passaram 1 milhão de venezuelanos. Fora aqueles que entram 300 na acolhida e entram hoje cerca de 400 a 500 fora da acolhida. E ficam em Pacaraima e pegam carona, vêm a pé, 220 quilômetros para a cidade e ficam ali embaixo das marquises, embaixo das árvores. Tem pessoas que vivem lá, minha amiga, há 6 meses embaixo de uma árvore. Várias famílias. O banheiro da nossa rodoviária, ele é privativo de venezuelanos. As coisas se deterioraram muito. E esses venezuelanos que vêm para Roraima, eles ocupam as vagas de trabalho no supermercado, nos postos de gasolina, nos restaurantes, na construção civil. E isso gerou uma perda de oportunidade dos nacionais de conseguir um emprego digno. Então, muita gente vai para o garimpo. Então, nós vivemos uma situação social
muito perigosa no nosso Estado. Nós temos uma certa xenofobia, porque a criminalidade aumentou, porque o venezuelano que chega no nosso Estado, ele tem o mesmo direito que você, no que tange ao Sistema Único de Saúde, a educação, não é? E segurança. Demanda muito da gente, por exemplo. Você sabe, sou médico, sou oftalmologista, então, quando fazemos nossos mutirões de cirurgias, a metade dos nossos pacientes são venezuelanos. Isso gera um descontentamento nas pessoas que estão lá no Estado, pagando imposto desde o dia que começaram a tomar café da manhã, comer um pão, tomar um café, porque tudo se paga imposto. E eles chegam, eles recebem um cartão de SUS, eles recebem, eles se inserem nos nossos programas sociais, carteira de trabalho, e eles competem com os nossos nacionais. E aí muita gente vai para a reserva indígena como uma possibilidade de ganhar algum dinheiro. Essas pessoas voltando para a cidade, a gente tem que ampliar os programas sociais, e além do que, eu até coloquei no relatório, mas que por um acordo nós retiramos, que eu queria garantir a continuação da interligação de Tucuruí com Roraima, que também ficou... O linhão de Tucuruí, né? Ficou 13 anos parado por questão que a gente não tinha uma licença de instalação, que nós tivemos que negociar esses 13 anos com outra etnia, a Truari, o Aimiri, que tem uma reserva de 110 quilômetros no trajeto da BR-174. Olha só, as coisas são muito complexas no nosso Estado. Então, nós precisamos melhorar o atendimento à saúde indígena, nós precisamos realmente fazer o que preceitua o SUS, envolver mais o recurso federal com Estado e município, para que possamos fazer ações mais coordenadas, que não fique assim uma CESAI isolada através do Distrito Sanitário Yanomami, fazendo atenção aos indígenas, porque quando eles saem de lá, o que eles fazem? Eles vão para a média e alta complexidade no Estado, gerando muita demanda. Então, nós queremos compensação disso, queremos mais investimento, porque a nossa saúde ainda é uma saúde muito frágil. O nosso sistema de saúde ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, mas ele ainda precisa de muito aperfeiçoamento e de muitas políticas que facilitem o acesso dessas pessoas mais humildes ao nosso sistema. Senador, a terceira conclusão do relatório, a mais polêmica, é que é necessário encontrar formas de explorar legalmente as riquezas naturais de Roraima, mesmo nas terras indígenas? Eu tenho uma visão muito clara. Durante a minha campanha política, agora eu tive uma campanha muito difícil, e eu via que todo mundo tinha um discurso muito sedutor em relação ao garimpo ilegal. E eu sempre fui muito claro. Dizer, olha, eu sou absolutamente contra garimpo ilegal e mais contra ainda de como se está fazendo aqui. Mas os outros candidatos defendiam o garimpo ilegal? Eram a favor? Alguns candidatos sim, outros não. Mas eu, particularmente, sempre fui contra e colocava que aquilo ali degradava muito o meio ambiente e era muito nocivo à população indígena e às etnias, porque tem algumas diferenças iecuanas e algumas etnias dentro da reserva Yanomami. Há diferenças. Então, eu sempre coloquei que eu era absolutamente contrário, mas nós temos na nossa Constituição um preceito que diz que nós podemos explorar as nossas riquezas, sejam elas hídricas, eólicas, fauna, flora, riquezas minerais, em terra com população natural, desde que nós regulamentemos aqui, com sua devida aquiescência das populações e suas compensações, que é o que nós fizemos para passar o nosso linhão. Fomos lá, negociamos com as comunidades indígenas, pagamos as compensações, estamos fazendo as obras de compensação dentro da reserva Truari-Aimiri, e aí eles permitiram que a gente passasse com a nossa linha de transmissão, que vai ser um marco no nosso desenvolvimento. E eu acho que nós precisamos discutir essa questão ou da exploração ou da preservação, mas dando o devido valor. Nós temos aí uma CPI das ONGs, que foi instalada agora. E não é a primeira, né? Não, que eu sou membro e não tem nenhum viés de incriminar político A ou B, governo A ou B. Vamos avaliar o que ONG tem de bom e o que tem ONGs que realmente são nocivas ao nosso país. Mas nós precisamos dar o devido valor àquilo que nós preservamos.
Porque quando eu vejo os países da Europa mandarem migalhas para cá e dizer assim, olha, nós estamos ajudando a Amazônia, é risível. Eu acho que... E, aliás, o pior é que a mídia dá guarida a isso. Eu não sei a troco de quê, nós vamos saber. Vamos quebrar sigilo, essas coisas, para saber a troco de quê. Porque tem muita gente que vive em mansões, aqui no Lago, em alguns outros lugares, e que ficam falando sobre preservação, sobre marco legal. E eu nunca vi essas pessoas lá no meu estado preocupadas realmente com a situação dos indígenas. Nós precisamos discutir aqui. Discutir se nós queremos explorar as nossas riquezas. Nós precisamos discutir, não pode explorar, tá bom. Quem vai compensar por isso? Né? Então, eu acho que nós devemos, porque isso está na Constituição e já tem, ela está desde 98 aí e a gente nunca regulamentou. Eu acho que está na hora da gente regulamentar. Se nós queremos explorar com a devida aquiescência das comunidades indígenas. Porque também, deixa eu te dar um exemplo aqui muito prático. Na reserva Raposa Serra do Sal, que também tem ouro, tem garimpo, tem índios que garimpam. Em Yanomami também tem índios que garimpam. Lá, as comunidades que têm uma influência do Conselho Indígena de Roraima, elas querem ficar isoladas. As que estão sob influência da SODIUR, que é uma outra associação que representa um segmento dos indígenas, essa quer se inserir na sociedade, quer desenvolvimento, quer investimentos, quer hidrelétrica. Nós temos lá uma comunidade que chama Flechal. Depois você pesquisa. No Flechal existe uma cachoeira belíssima que chama Cachoeira do Tamanduá. Ali tem um vertedouro natural que, segundo os engenheiros especialistas, aquilo ali é o vertedouro mais adequado do mundo para se fazer uma hidrelétrica com o mínimo de impacto ambiental e de menos possibilidade de se alagar áreas adjacentes. Essa comunidade, o sonho delas é fazer, que é uma hidrelétrica que se fala muito, hidrelétrica do Cotingo. Quer dizer, seria muito importante a gente ter uma matriz energética, um backup de energia, quer dizer, vamos ter União, mas era interessante que a gente tivesse uma hidrelétrica ali. E a comunidade quer, mas a outra representação, que é o CI, não quer. Então, nós precisamos discutir isso e estabelecer marcos legais adequados nessa casa para que a gente possa apaziguar essa questão. Marco temporal. Se a gente não demarcar o marco temporal, parece uma redundância, mas não é. Daqui a pouco nós vamos ter um Brasil menor do que Sergipe, porque tudo aqui era área indígena quando os portugueses chegaram aqui. Não pode ser assim. Nós precisamos trazer para nós o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Ele está legislando porque a casa não legisla. É por isso. Senador, o senhor também fala no relatório da possibilidade da exploração do turismo em áreas indígenas. Algumas áreas indígenas fora de Roraima já implementaram, né, essa experiência e com algum sucesso, né? Como que o senhor avalia que isso pode ser feito no estado? Olha, eu acho que o turismo é uma das atividades econômicas mais lucrativas e sustentáveis do mundo. Nós temos exemplos. Os índios seminoules lá da Flórida são os índios mais ricos do mundo. Tem um lago Okeechobee lindo, imenso, onde eles exploram tudo lá, pesca, esporte, tem lá o Hard Rock Café, os maiores shows da Flórida estão lá no Hard Rock Café, eles são donos de todos os Hard Rock Café do mundo, são muito ricos, e eles são índios. Nós temos os ursos palata, que estão lá no Grand Canyon, eles exploram o Grand Canyon e lá preservam a natureza e ganham muito dinheiro. Os navajos no Arizona também exploram, estou te dando exemplos. Lá no nosso estado, na Raposa Serra do Sol, nós temos um lugar chamado Uiramutã. Depois você entra aí no YouTube ou no Google, você vai ver que é um dos lugares mais belos do mundo. Cachoeiras lindíssimas, a água cristalina, uma região montanhosa linda, com muita biodiversidade, um clima super agradável. Todo mundo vai querer ir para lá se a gente tiver algum tipo de estrutura. Isso gera riqueza para os índios com o mínimo de impacto, desde que as pessoas sejam educadas para aproveitar essas belezas. Como nós temos também uma área que não é uma área indígena, que foi uma área de garimpo, que se exauriu, que chama Tepequém. Hoje é o nosso maior sítio de turismo no nosso estado, onde se faz turismo de aventura. Tem belíssimas cachoeiras,
deixou de ser um garimpo e agora é uma área extremamente preservada e é uma área que passou a ser a melhor área turística do nosso estado. Senador, a comissão temporária dos Yanomami, ela realizou 14 reuniões, das quais 10 foram audiências públicas e também teve diligências, o senhor mesmo foi a Roraima, foi à área indígena. O senhor mudou de ponto de vista em relação a alguma das questões que envolvem os Yanomami e o garimpo em terra indígena Yanomami a partir do trabalho da comissão? Eu não quero ser pretensioso aqui, mas como eu já estou em Roraima há 41 anos, eu fui o mais longevo coordenador da FUNASA da história, da FUNASA lá no estado, e a principal atividade minha era atender as comunidades indígenas, que são muito numerosas no estado. A gente já conhece esses problemas, são problemas reincidentes. Essa história se repete. E se nós não tivermos maneira de monitorar a presença de estranhos dentro da reserva, eu acho que daqui a 1 ano, 2 anos, nós vamos estar aqui conversando sobre uma nova ocupação da reserva, porque ela é muito rica, ela é muito fácil de se encontrar ouro, de se encontrar cassiterita. É muito, muito fácil. A cassiterita dá a flor da terra. Não tem um lugar do mundo que aconteça isso. E as pessoas que já foram lá ficam sonhando em voltar para lá de novo. Se não tiver uma vigilância adequada e permanente, nós vamos ter essa história se repetindo como vem se repetindo nesses 41 anos que eu estou lá. Senador, muito obrigada pela entrevista.